Olá, eu sou a Calícia Boz e seja bem-vindo ao canal da Voz e Vento. Hoje eu trouxe uma convidada muito especial para falar de um assunto que eu não consigo explicar para vocês porque não é minha especialidade, mas é a especialidade dela. Eu conheço a Michelle desde a época da faculdade, a gente fez estágio juntas. Ela vai contar essa história pra vocês, mas desde a época da faculdade ela já trabalhava com casa container. E hoje então nós vamos falar sobre esse tipo de construção que está crescendo muito no mercado. Então, com vocês, Michelle. Obrigada por ter me convidado para vir aqui tirar essas dúvidas, que também é bem frequente, que eu vejo muito, que me procuram muito para tirar essas dúvidas. Com certeza, não, é um tipo de construção super diferente que a gente precisa saber o que está fazendo, né? Exatamente. Não é como construir uma casa de alvenaria, que está todo mundo acostumado, tem lá suas especificidades e hoje a gente vai falar sobre isso. Muito obrigada por ter aceitado o meu convite. Eu agradeço. Michelle, então fala um pouquinho pra gente como que começou esse seu contato com casa container, construção em container em geral. Como é a sua história ao longo desses alguns poucos anos de formada? Eu entrei em 2008 na faculdade de arquitetura, né? E em 2009 eu consegui meu primeiro estágio, que foi em um escritório de containers, que alugam containers. Aí, naquele ano, começou a ter essas procuras sobre container para fazer casas e tal. E aí começou a minha paixão, porque eu achava, na época lá, tinha uma matéria na faculdade que era de casas pequenas, que a gente tinha que quebrar a cabeça para saber como que ela ia funcionar. E na mesma época eu entrei num escritório que era de container, que era tudo minúsculo, áreas minúsculas, fazendo milagres. E aí veio essa minha paixão desde então. Aí em 2013, na minha conclusão da minha faculdade, que eu fiz o meu TCC, né, em container. Era um hotel que todos os quartos eram em containers e a parte de serviço, recepção, área social, assim, já era na construção de alvenaria, para mostrar que dava, assim, fazer essas mesclagens. E aí, desde então, depois terminei lá, voltei para esse escritório, fiquei como arquiteta deles, até hoje estou lá, faz 5 anos, e só pegando projetos de container. Eu me especializei, fiz curso, fui para o Rio de Janeiro fazer o curso especialmente de container, com outro arquiteto que é master nessa área também, dividir conhecimento, que é super importante. Claro. E sempre tá evoluindo. Saiu alguma coisa nova, estudando. Fiz também um curso de steel frame, que a pegada é meio parecida, né? Que é aço, construção a seco, né? Sim. E aí, como eles tinham a ver, também fui para essa área de construção a seco. Nossa, que legal. Eu conheci ela justamente na época que ela estava fazendo o TCC dela. Nós somos de universidades diferentes, mas a gente se conheceu em um dos estágios que ela fazia, eu no caso também. E aí ela me apresentou esse TCC dela de container. E desde aí a gente então se segue, né? Troca uma outra palavrinha. E aí quando eu falei, gente, eu preciso fazer um vídeo sobre casa container, mas não pode ser eu falando porque eu não sei, eu nunca fiz. Eu preciso chamar alguém. E na hora veio na minha mente a Michelle, desde essa época. Então eu vou começar com as perguntas que eu separei pra fazer pra Michelle. Eu tô aqui com a minha cola. Vamos lá, Michelle, vamos ver se é boa mesmo esse negócio. Primeira pergunta, quais os tipos de container para construção e seus tamanhos? Acho que antes de você começar a responder, é importante explicar exatamente qual é o container que a gente está falando. Porque a gente tem container de lixo para construção. Nossa, já tive uma pessoa que virou pra mim e virou, é aqueles containers de lixo, você pega o container, vira assim e cria a casa. Não, é totalmente diferente. Muita gente liga, inclusive, para esse escritório onde eu trabalho,
e perguntando se era container de lixo. Mas não, container de lixo é caçamba. Tem uma diferença de nomes. Mas todo mundo conhece como container. Container também. Então, é bom explicar. É aquele retangular que é todo fechado. Esses containers que a gente tá falando veio dos portos, né? São contêineres marítimos que a gente conhece, colocando lá contentores marítimos, container marítimo, parece vários na internet. Esses contêineres marítimos, eles são aqueles que são transportados via mar, né, para outros países, e ele tem uma vida útil assim de 10 anos, que depois desses 10 anos ele começa a ter uma manutenção muito alta. E aí fica inviável os países pegar esse container para fazer essa manutenção. Aí eles deixam guardados nos portos onde eles param. Aí aqui no Brasil estava tendo muito acúmulo. E aí começou essa venda de containers. E aí o pessoal viu, né, e começou a fazer as casas, que achou que estava muito barato na época, uns 10 anos atrás já estava bem em conta, achava de 3, 4 mil. E assim começou essa pegada diferente aqui. E aí já uma pergunta por curiosidade, não tem problema você pegar esse container usado, às vezes ele transportou alguma coisa tóxica, enfim, transformar isso em casa? Tem uma preparação? Tem uma preparação. Quando você compra o container, você pede o laudo. É um laudo que vai mostrar o que foi passado, se é habitável ou não. Entendi. E é muito importante que isso seja feito. Olha aí, então se você já tá pensando em fazer a sua casa de container, a primeira coisa que você tem que olhar é se ele vem com esse laudo, ou então solicitar esse laudo específico para saber quais foram as cargas que aquele container específico carregou, para saber se não tinha nada tóxico que pode fazer mal à saúde, né? Isso, ou radioativo até às vezes. É muito importante. Então primeira dica aí que eu captei aqui. Mas existe algum tipo específico que é para fazer casas, é o ideal para fazer casas, ou qualquer um desses marítimos serve? Qualquer um serve. Muita gente já está fazendo casa de container refrigerado. Entendi. Existe esse refrigerado, existe o marítimo de 20 pés e de 40 pés. 20 pés, quem não sabe, é 6 metros e o 40 pés é de 12 metros. Existe ele sem tampa, mas são vários containers que existem. Então, dá pra fazer casas, tem um container que é só o piso, que você pode fazer um deck. Você não vê muito isso nos portos. E quando compra já fica bem mais caro, porque é algo que não tá ali pra ser vendido, mas aí eles vendem, acaba vendendo. Entendi. Não, legal. Vamos pra próxima pergunta então. Podemos construir, então, com containers usados? Essa era a próxima pergunta, mas acho que já respondeu, né? Que eles são primeiro usados como transporte, carro. Mas existe o container novinho, nunca usado, para comprar e fazer a casa? Tem gente que faz? Tem gente que está fazendo isso, que liga direto na fábrica e compra. Mas isso não é muito viável. Acaba saindo bem mais caro, muito mais caro, porque não é feito aqui no Brasil. A maioria é feito na China, na Alemanha, em vários lugares, mas no Brasil não tem lugar que é feito. Entendi. Só se for especial, que aí é a própria empresa que fabrica, mas não é a mesma coisa que um container marítimo, é diferente. Entendi. Bom, a próxima pergunta então é: quais os cuidados precisamos ter com o terreno para construir um container? O container, ele pode ser colocado em qualquer tipo de terreno, qualquer. Só uma coisa que não pode ser feita, colocar ele diretamente no chão. Isso é importante dizer, porque a pessoa já ia pegar o bicho, jogar lá e pronto, passa pra dentro. Né? Mas pequenas sapatas de 10 centímetros de altura no mínimo já é suficiente colocar o container ali. Porque a parte do piso do container é uma chapa, a gente chama de chapa naval, que é madeira, né? Madeira prensada. E com a umidade e tal, muita chuva, vai acumulando ali embaixo, vai criando o vapor, né? E aí vai começar a estragar a madeira. Aí, então, a vida útil dele fica mais reduzida. E falando em vida útil, qual seria a vida útil de um container para uma casa? Você dando os tratamentos
50 anos, indeterminado, ou você acha que a cada tanto tempo aquele container já não serve? Olha, é aço, né? Aço tem uma vida útil para lá de 100 anos. É a mesma coisa, sendo bem construída, com gente qualificada, aí a casa vai até para os seus netos, para os bisnetos. Nossa, fica muito bom. E não tem tanto problema como uma casa de alvenaria daria, né? Infiltração nas paredes, não tem. Não tem. Nossa, que beleza isso. Se você tá com problema de infiltração, destrói sua casa e faz de container. Exato. Acabou o problema. Acabou o problema. Vamos lá, próxima pergunta. Podemos misturar o container com a estrutura de uma casa tradicional? Ou seja, parte ser container, parte talvez no steel frame, alvenaria convencional. A gente pode fazer essas mesclas? Pode sim. Dependendo de como vai fazer, né? Pode ser feito sim. Dependendo se a casa estiver grudada no container, aí não sei como vai ser a arquitetura, né? Mas dependendo, qualquer coisa dá pra fazer. Dá pra fazer. Então, no seu TCC, inclusive, você falou que só os quartos eram containers e o centro, que ali no caso era a recepção, a área mais social, era a alvenaria. Precisava de espaços maiores, era de alvenaria. Entendi. E é viável você, por exemplo, isso é uma pergunta que não tá aqui, mas me surgiu a dúvida agora. Você, igual falou, precisava de espaços maiores. Eu pegar 3, 4 containers e colocar um do lado do outro e retirar essa parede ou não? O ideal é usar o container no formato dele, só abrindo uma porta ou uma ligação com Não, dá pra fazer qualquer modificação nele, mas quanto mais você abre, mais caro ele pode ficar. Porque você tem que estruturar ele, porque ele é totalmente estrutural. Se você tirar uma parede dele, ele fica totalmente bambo. Ele vai flambar em cima e você tem que estruturar todo ele para poder fazer essa acoplagem, né? Entendi, isso é uma coisa que eu não sabia. Então, se quiser fazer uma casa container e tiver que abrir alguma coisa que vai ter que abrir, né? Pelo amor de Deus, estruture isso, que ele é todo estruturado. Como Quanto maior, mais estrutural que ele tem que ficar. Entendi, ele é como se fosse uma parede estrutural. Exatamente. É isso, que a gente não pode retirar. Exatamente. Você tem que fazer o reforço, entendi. Tem que fazer o reforço. Ótimo. Próxima pergunta. Quais os cuidados devemos tomar em relação ao conforto térmico e acústico da casa container? Isso é uma preocupação, igual você falou, é aço, né? Então ele pode ficar muito frio ou esquentar demais. Muito. A acústica também fica muito prejudicada. Como que é esse tratamento no container? Primeiro vem do projeto arquitetônico. Muita gente anda fazendo, vou contratar ali o serralheiro, ele vai fazer as aberturas e pronto. Aí vai morar lá, vai ver que tá quente. Por quê? Não teve um estudo climático com um arquiteto que sabe fazer todo o estudo, saber onde locar por conta do sol, onde o sol se põe, essas coisas. Isso é o início de tudo, né? Claro. Mas aí também tem na sua execução, pelo menos eu coloco lã de PET, que ele ajuda muito, mas tem lã de PET, lã de vidro, lã de rocha, tem várias essas lãs aí que ajuda muito a barrar o calor de fora para dentro e não deixar o calor que tá dentro sair também, né? Quando tiver frio, claro, por exemplo, não deixa o calor ir para fora. Mas se colocar uma cobertura ajuda também muito, bastante. E se o container for pintado na cor clara, branca, ajuda bem mais também, porque o branco, né, ele reflete o calor. Tecnicamente falando, para eu entender, seria a parede de aço do próprio container, a lã, e você vem com um drywall na frente, algo assim? Isso, faço todo o fechamento em drywall. Ah, legal. E você costuma usar a parede externa do container como revestimento, ou você também vem com algum revestimento por fora? Tem muitos clientes meus que gostam de esconder o container, sendo que eu amo. E quando você esconde, mais cara a obra vai ficando. Então, eu sempre coloco ele aparente mesmo. A pegada dele é linda. Eu não sei por que o povo esconde. Eu também acho lindo, preciso confessar. Entendi. Mas eu entendi. Eu não sabia se podia fazer esse tratamento, se tinha alguma coisa de ter que deixar ele sempre aparente. Não é necessário deixar aparente, não. Pode fechar ele em outra estrutura, pintar e fica com cara de casa também. Nem percebe que é um container ali. Ai, legal. Uma outra pergunta que também não tá aqui, mas me veio outra curiosidade, que igual eu falei pra vocês, gente, eu não entendo desse tipo de construção e eu quero aprender junto.
Quando a gente vai fazer modificação elétrica, colocar tomada, ponto de iluminação, isso você faz tudo pelo drywall, não envolve a parede do container, né? Não envolve parede de container. Passa tudo por dentro do drywall e vai colocando como fosse uma parede normal. Ah, legal. Pode deixar aparente, você quer ele mais estreito, você coloca lá, isso é mais técnico, né? Mas coloca metalon, não fure o container, que não é bom, porque se você furar o container vai entrar água. Sim. Aí depois você vai ficar procurando onde está entrando água. É pelo furo que você furou ali, drywall. Entendi, então tem que ter muito cuidado na hora de botar algum quadro, se a parede estiver muito fina, essa parede Sim. de drywall, da furadeira ali passar e furar o container, porque Sim. ele dá a vedação interna da casa. Exatamente. Entendi. Qualquer buraquinho, pra você achar ele vai ser difícil, né? Entendi. Esse buraquinho. Entendi, é verdade. Aí vai surgir problema de infiltração que não tinha, né? Exatamente. Por isso que é bom fazer com gente que já conhece o sistema. É verdade. Não, por isso que eu te chamei, porque eu não ia conseguir falar. Vai ser você aí, ó, especialista. Isso aí. Bom, a próxima pergunta. Existe algum tipo de legislação específica para esse tipo de casa, construção? A gente tem que seguir alguma norma? A gente sabe que a gente tem os códigos de obras de cada cidade, mas geralmente eles regulam muito casas convencionais. Para container existe essa regulamentação? Olha, eu fiquei sabendo que tá tendo uma lei aí para ser aprovada ainda pela Câmara, mas ainda não sei se foi aprovado ou não. Mas já tem, mas é mais voltado, se eu não me engano, para comércio. Entendi. Pra casa, não vi nada, mas tem gente já mexendo os pauzinhos para ter logo essa legislação que ajude, né? Que muitas prefeituras andam barrando esses tipos de casa. Aí não é bom. Não. É não bom pode. ter logo, né? Pra gente poder Trabalhar. Claro. Não pode. É uma construção super sustentável que você está aí desafogando os portos do mundo inteiro, não é só do Brasil. E não tem como, gente, não criar uma legislação que regulamente isso, que torne isso um tipo de construção realmente, como a gente tem a alvenaria, o steel, wood frame, enfim, Isso, todas essas. Exatamente. Né? Bom, próxima pergunta. Qual o preço de um container? Esse de 20 e de 40 pés. Qual é o preço médio deles? Vai depender da onde está comprando, né? O preço que eu fico sabendo aí, que é de São Paulo, de Santos, o Porto de Santos, tá em média já de 8 mil, 9 mil. Esse de 20 pés? De 20 pés. O de 10, 11 mil. O de 40 pés. Entendi. Mas varia. Quando parece um mais barato, desconfio um pouco, mas... É porque eu vou confessar, eu tava conversando com a Michelle aqui antes da gente começar a gravar, que eu fiquei louca nas tiny houses, né? Que eu queria construir uma. E elas são feitas de qualquer coisa pequena que dá ali pra aproveitar, inclusive container. E eu cheguei a pesquisar assim no Mercado Livre, eu vi uns de 5, de 20 pés, né? De 5 mil e tal. Então esses desconfia porque não tá muito certo. Assim, veja a procedência, né? Se vem com laudo, importante, porque tem que vir. É bom já comprar junto com esse laudo. E também o que deixa mais caro é a questão do transporte. É o que quebra. Pra trazer pra Brasília é um pouco caro. É caro. Entendi. E aí, com relação a todos esses preços, assim, que é um pouco mais caro, um pouco mais barato, o que é mais barato? Construir de alvenaria ou construir de container? Ao meu ver. Assim, sem fazer muita... Sem puxar sardinha? Sem puxar sardinha, é o container. O container ainda sai mais fica barato. mais em conta. Mas porque ele já vem com a estrutura, você só faz o fechamento interno? Qual o motivo Depende específico? muito do projeto que o cliente quer. Se ele quiser aquele jeito lá, quer colocar uns 6 containers e abrir, aí eu vou ter que estruturar. Quanto mais aberturas, ele vai mais ficando caro. Então, isso tem que ser conversado com o cliente. Mas a rapidez dele, a rentabilidade que tem, que a gente faz rápido e ele tem um retorno mais rápido do investimento,
Isso conta muito, Claro. nem chega nem perto da alvenaria. Claro. Mas um container consegue ficar até 30% mais em conta que uma casa convencional. Mesmo tendo que usar uma mão de obra específica, porque a gente sabe que quanto mais específica a mão de obra, um pouco mais cara ela é. Então, mesmo tendo que usar essa mão de obra mais específica, fica média uns 30% mais barato. Pode chegar a 30%. Não Entendi. chega a 30% Claro. exatamente, mas isso vai depender do Claro. projeto de cada cliente. Então, um projeto simples conseguiria, nossa, é muita coisa. E o legal disso é porque você pode transportar para qualquer lugar, né? Você cansou do lugar, aí você pode levar sua casinha lá pra praia, fica do lado da praia. Isso eu não sabia. Eu achei que uma vez que você colocasse ele ali nas sapatas, não ia ter mais forma de tirar. Então você consegue de lá desmontar e levar? Se você já pensar nisso no projeto, consegue. Ah, que interessante. E se você quiser no futuro, não, cansei daqui levar, mas não ter pensado, também consegue. Mas você vai fazer mais reforma, né? Nossa, olha aí, esse pessoal que vive se mudando, compra só os terrenos, gente. Leva a casa. A casa você não precisa vender, você vende só o terreno. Só o terreno. E compra também só o terreno cru, faz lá a sapata, coloca a tua casa em cima. Vai parecer que você não se mudou. Exatamente. Aposenta, vai pra praia, leva a sua casa. Exatamente, é muito nessa pegada que o povo tá usando. Caramba, muito legal. Muito Foi legal. um dos pontos que eu me apaixonei mais ainda. Foi Nossa, essa facilidade de você estar em um lugar e estar no outro. Né? Na mesma casa, né? Exatamente. Basicamente. Exatamente. Já fiz uma mini casa, né? House eu ia falar. Mini tiny house. E ela foi construída aqui em Brasília. Coloquei tudo, coloquei janela, coloquei as portas de vidro de 1,20, 1,50, não me lembro agora. E ela viajou daqui de Brasília para um rancho em Uberaba. Caramba. Toda montada. E com os armários já embutidos, instalados, tudo bonitinho, o vaso instalado, só chegar lá e acoplar as coisas. Caramba. E a casa não foi com nenhum trinco. Não deu nenhum trinco, graças a Deus. só em alguns lugares mesmo assim, só desgrudou um pouquinho da janela, mas ali é só passar uma massa de gesso, ficou novo. Nossa, que incrível. E assim, leva na caçamba do caminhão, normal. Caminhão muque, que aí ajuda, mas dependendo do peso, né, tem que mudar, né? Mas deu certo. Ai, que legal, gente. Imagina só, só vou viajar, passar 2 anos, sei lá onde, leva a sua casa. Não parece nem que você se E era de 20 pés, então tinha um quarto, deu pra fazer um quartinho, uma cozinha e o banheiro. Nossa, 6 metros. E é por quanto que ele é? É de 6 por 2,44. 6 por 2,44. Ela fez Um quarto, uma uma cozinha e um banheiro. Caramba! Completo, não precisa mais nada. Uma pessoa só, não precisa. Ela de- ainda foi beliche pra caber mais gente. Olha! Não, incrível, incrível. E a beliche era desmontável, você daria pra colocar 4 pessoas lá. E ainda coloquei pro lado onde tem a porta funcional do container, onde poderia criar um espaçozinho lá de varanda ou criar uma sala enorme. Vai que ela quer construir uma cobertura lá, né? Nossa, que legal, cara. Se vocês nunca viram aquela série do Netflix Tiny House, precisam ver o que as pessoas criam dentro de espaços pequenos como um container. Existem outros exemplos, tipo, já vi caçamba de caminhão, carroceria de caminhão, enfim. É incrível, assistam, Tiny House. Mas eu acho muito incrível. Eu sou apaixonada por construção em container. É uma coisa muito específica. E eu acho legal falar isso, Michelle. Você pode até completar se você quiser. Mas arquiteto é como se fosse médico. Quando você tá com dor no ombro, você vai num tipo de médico. Quando você tá com dor no estômago, você vai em outro tipo de médico. Quando você tá com o olho, enfim, ruim, você vai em outro tipo. Arquiteto tem especialidade também. Então tem arquiteto que só faz comércio, tem arquiteto que só faz residência, tem arquiteto que só faz interiores, tem arquiteto que só faz container, tem arquiteto que só faz shopping, tem arquiteto que só faz hospital. Então assim, se você for ter um tipo de construção específica como essa de container, você tem que procurar uma pessoa específica. Exatamente. Não pode ser chegar em qualquer um e falar, faz uma casa de container.
eu poderia fazer, mas eu ia precisar estudar muito antes para conseguir. Eu ia precisar contratar uma consultoria da Michelle, por exemplo. Pra dar uma olhada. Exatamente. Pra ver se tá tudo ok. Então, assim, às vezes é muito mais fácil, rápido pra você já ir direto no especialista daquele tipo de construção. Exatamente. Né? Vamos falar de alguns erros? Eu gosto de... Pode falar. Você já chegou a ver algum projeto de casa container ou outro tipo de construção, hotel, comércio, enfim, feito por arquitetos não especialistas e que tinham erros assim grotescos? Você falou, meu Deus, como é que essa pessoa fez um projeto desse com container? Isso não pode, aquilo não pode, enfim. Pode falar. Eu tô pensando. Assim, não, ainda não vi. Eu frequento muito essas hamburguerias que tá na pegada aí no comércio. Onde parece container eu tô indo, pra só dar uma olhada, né? Mas assim, tem um que eu vi, eu achei meio esquisito, daria pra ter reutilizado e o valor que ficou final ficou absurdamente caro. Não vou falar o nome aqui porque é uma rede bem conhecida aí. Mas ficou muito caro e, assim, a estrutura, assim, eu não gostei muito. Daria pra aproveitar mais. Tinha como aproveitar mais. Os espaços, vocês falam internos. Exatamente. Até porque, gente, criar algo dentro de um espaço de 6 por 2,44 não é qualquer um que sabe ir lá e aproveitar cada esquina, né? Exatamente. Porque você não pode perder 1 milímetro de espaço ali dentro. Exatamente. Né? E tinha um outro lugar que eu fui que você sentia... Uma pessoa passava do seu lado, você sentia ela balançar. Nossa, aí, que pra medo. quem tem esse medo, assim, vai cair. Aí... tem que ser bem estruturado por conta disso, né? Exatamente. E na casa container, igual você me falou, igual eu te falei, é ótimo. Igual você me falou que a gente põe drywall internamente. Nos banheiros, cozinhas, que são áreas molhadas, a gente pode vir com revestimento, não dá problema de infiltração. Como que é esse trabalho? Aí já usa outro tipo de material. A gente usa mais placa cimentícia para a área do banheiro em si, né? Onde molha. Sim. Onde é molhada. A área que é molhável, assim, que passa de vez em quando, assim, precisa não tem problema, né? Mas se quiser, coloca tipo um rodapé de placa cimentícia só para evitar problemas futuros. Entendi. Porque gesso também é barato, né? Você vai lá, recorta, deu um mofo ali, recorta, joga fora e coloca outro. Realmente, é bem barato. Não, isso é muito legal, cara. Manutenção é muito mais fácil, mais ágil. Você, por exemplo, deu um defeito no vaso. Se a casa estiver elevada, você só vai lá embaixo, arruma o vaso. Nem precisa quebrar, sair quebrando, procurando onde está a infiltração, por exemplo. Entendi. Essas tubulações específicas de vaso, ralo, você passa por baixo, então. Por baixo. Espaço dessa sapata. Exatamente. Entendi. Totalmente feita por baixo. É bem mais fácil. E não tem essa quebra-quebra. Com certeza. E consegue estimar, assim, um tempo? Qual é o tempo de construção, se a gente comparasse uma casa de sistema de alvenaria e uma de container, assim, uma de alvenaria de 100 metros quadrados duraria 8 meses para ser construída e uma de container quanto? Assim, um exemplo. Então, 100 metros, 8 meses, então ele levaria 100 metros, uns 4 meses, 5 meses, mais ou menos. A metade, assim, praticamente. Nossa, então a metade do tempo para construir uma casa de alvenaria. Realmente, você economiza, então. Dá para economizar. Por conta até da mão de obra, né? Você imagina pagar isso em tempo para uma pessoa, você paga a metade. Sem contar que questão de lixo também gerado pela obra, né? É bem reduzido. Então, eu não sei, assim, agora... A porcentagem, mas a redução é muito alta. Não, com certeza. Nossa, se você nem chega perto de uma construção normal. Com certeza. A gente tem lixo o tempo todo numa construção convencional. Uma de container que a casa chega com a estrutura pronta, não tem desperdício de lixo. Aqueles recortes de janela, de porta, você pode reutilizar com alguma coisa dentro da casa mesmo. Sério? Como que, por exemplo? Você pode fazer outras divisórias internas da casa para evitar de comprar gesso, passar gesso, você bota ela. Entendi. Aí já ajuda. Que legal, cara. Isso
Isso eu não sabia, por exemplo. Achei que isso era descartado mesmo. Nada, mas dá pra vender, se quiser, dá pra vender pra você ter um dinheirinho pra pagar alguma coisa a hora. No quilo que vende? É isso. Nossa, olha aí, ó, fica a dica, viu? E a questão da sustentabilidade dessas casas, assim, elas realmente são mais sustentáveis? A gente já viu que a parte do lixo é, de fato, você tá ainda retirando o material que estava inutilizado nos portos. Isso já a torna sustentável, mas existem alguns outros fatores que a tornam mais sustentável? Mas é questão desses lixos mesmo gerados. A gente consegue gerar menos lixo, o impacto é menor. Questão de água também dá para reutilizar, fazer essa diminuição também, né? A gente usa água em poucas vezes, em poucos lugares, como colocar argamassa, essas coisas, vai ter que colocar. Mas existe, se quiser, verdade. Zero água, dá para fazer. Uma construção 100% seca. 100%. Isso é importante. No futuro isso vai ser muito importante. Já sabe que a próxima guerra mundial é pela água, né? Então já imagine quanto isso é importante, você ter um tipo de construção que não usa uma gota de água. Pois É incrível, realmente. Precisa ser uma fundação funda? Não te perguntei isso. Vai depender do tipo do solo. Se for um solo que é aqueles ruins, né? Não lembro qual precisa fazer uma sapata mais funda, mas Geralmente é bem rasinha. Colocando nos 6 pontos do container, se for de 6, e colocar em 8 pontos. 1, 2, 3, 4, 5, 10. 10 pontos no container. No de 40. Exatamente. Entendi. Se você quiser só em alguns lugares, né? Esses pontos. Entendi. E se for num terreno declive, assim, só deixar alinhado, só claro. Isso. Vai que só vai mudar essa altura. Vai deixando alinhado e afastado do chão, tá ótimo. Entendi. E uma última pergunta que eu tenho pra fazer é assim: só com um projeto bem feito por uma especialista na casa container, eu consigo chamar lá o seu Chiquinho Serralheiro com o seu Joãozinho Pedreiro e construir a minha casa container? Ou eu preciso também de uma equipe de obra, uma mão de obra especializada nesse tipo de construção? É bom sempre chamar a equipe especializada, porque vai deixar a sua casa funcionando sem ter problemas futuros. Se você chamar uma pessoa que não é especializada, ela pode furar o seu container e você vai começar a ter problemas com vazamento de água, essas coisas, e não vai saber aonde está vindo esse vazamento, e esse pessoal pode até sumir do mapa e você não achar mais, e ter dor de cabeça aí para os anos, né? Sendo que é uma estrutura que é bastante interessante para ficar fazendo com qualquer um. É verdade. Com certeza. Então, você já sabe, se for construir casa container, chame um especialista tanto para o projeto, que é muito importante, até porque pessoas como a Michelle, que fazem projeto de casas container, elas já têm as manhas, vamos dizer assim, de aproveitar os espaços. Às vezes a gente está tão acostumado com o modelo tradicional de casa, que a gente não consegue enxergar um canto de parede, ver que ele pode virar um armário, pode virar algo que vai te servir de armazenamento, de alguma função específica, e uma pessoa que está acostumada a fazer esse tipo de casa, que geralmente são pequenas, né? Geralmente são. Então, por favor, busque uma pessoa que seja especializada, que ela vai poder te ajudar muito mais. Inclusive, se você é de Brasília e quiser projeto de casa container, eu vou deixar os contatos da Michelle aqui embaixo no vídeo para vocês. Pode procurar, que essa é muito boa para fazer desde o TCC só trabalhando com container, é porque o negócio é bom mesmo. E eu defendo. Não, eu acho muito legal. Se eu pudesse mesmo fazer, porque ainda a demanda é muito pouca para a quantidade de arquitetos. E eu sou apaixonada por interiores. Então, assim, se você tiver um cliente que não quer o interior com você e quiser passar pra eu vou amar fazer o interior de uma casa. Excelente, eu gosto de fazer mais a casa. Então, o interior, já tô até saindo do interior pra... Eu amo fazer interior, então pode passar seus interiores. Aí, a parceria. Pronto. Quando eu aparecer pra você me chama, eu faço o container e você faz o interior. Com certeza, porque eu não me sinto segura pra projetar um tipo de casa desse jeito. Tenho muita responsabilidade com o meu cliente. Então, se eles podem chegar falando, eu te conheço no YouTube, isso acontece. As pessoas chegam, eu te conheci, quero que você faça assim, assim, assado, mas não é assim. A gente precisa estar segura
para fazer aquele projeto. E um de casa container eu com certeza não estaria. Por isso que eu não me meti a fazer esse vídeo sozinha. Não, ótimo. Então, vou deixar todos os contatos da Michelle aqui pra vocês, pra quem tiver interesse e quiser saber mais e tudo mais. E Mi, muito obrigada por ter aceitado esse convite. Eu fiquei muito feliz de gravar esse vídeo com você. Acho que foi assim, excelente. Eu já tava com essa ideia há muito tempo. A gente já tá conversando há muito tempo, né? Só projeto e o tempo das duas tempo não que é tava. Mas foi muito bom. Muito obrigada de verdade. Eu que agradeço. Obrigada, galera. Obrigada, Calícia, por me convidar e precisando, só mandar mensagem, WhatsApp, tem um site também, Instagram, quem precisar me achar. Estamos aí. E não se esqueça, se você gostou desse vídeo, deixa o seu like aqui embaixo que ajuda muito na divulgação. E também se inscreve aqui no canal, porque toda semana nós temos vídeo novo com conteúdos incríveis pra vocês. E também não se esqueça de nos seguir nas redes sociais. A gente está no Face e no Instagram. A gente mostra o nosso dia a dia, a gente mostra tudo que está acontecendo. Então não perca, também siga a Michelle nas redes sociais que ela tem, tá aqui embaixo pra vocês. E é isso, nós nos vemos no próximo vídeo. Um beijo e até mais!